Mateus 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu... Segura aí só um tequinho, vamos por partes aí no texto. O texto é um texto conhecido por várias razões, mas a principal é porque esse é o texto do sermão profético a respeito da vinda de Jesus, e, portanto, ele é hiper conhecido por causa disso. Há alguns detalhes interessantes no texto que precisam ser olhados com atenção para a gente construir o cenário desse texto, na forma como ele estrutura a resposta de Jesus, principalmente, a partir do contexto da pergunta dos discípulos. Então, o que está acontecendo no contexto da pergunta dos discípulos? Eles estão dentro de uma situação específica na história da vida de Jesus aqui na Terra, logo após a entrada triunfal em Jerusalém e toda a comoção gerada a partir disso, tem uma série de questões aí que estão envolvidas nos capítulos 22 e 23, mas o fato é que Jesus, passando pela estrutura da cidade de Jerusalém e observando a cidade, e idem os discípulos também, você tem no contexto do capítulo 23 uma expressão de Jesus diante da condição de Jerusalém, pontuando lá: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os enviados do Senhor, quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo, desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse é o contexto gerador da discussão que está acontecendo no capítulo 24, porque o capítulo 24 começa com uma conexão. E quando Jesus ia saindo do templo, portanto, é a continuidade do 23, os aproximaram deles os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E essa é uma coisa interessante, porque se a gente observar a vida de Jesus com os discípulos, não é a primeira vez que Jesus está no templo, não é a primeira condição de Jesus estar com os discípulos no templo, mas por alguma razão, nesse momento em específico, considerada a festa que está acontecendo da Páscoa, considerado tudo que está por trás desse contexto, e inclusive as frases de Jesus, a entrada triunfal, todas essas questões juntas, despertaram nos discípulos algo que tem a ver com a sua história, uma história de relação deles com a figura do templo e a grandiosidade do templo. E eles mostram isso para Jesus, quase como uma situação de orgulho e, ao mesmo tempo, contestação do que Jesus estava falando no capítulo 23. Na sequência disso, Jesus vira para eles e continua com a mesma abordagem do capítulo 23. Olha, vocês estão olhando tudo isso? Eu tenho que dizer para vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra sem que tudo seja derrubado. E aí, obviamente, os discípulos, no seu interior, inferem que essa cena é a cena da destruição final. Em termos de religiosidade, toda a estrutura religiosa do povo judaico está centrada na figura do templo, e não só isso, a figura do templo é uma das poucas representações de Deus que persiste após a invasão romana. E, portanto, aquilo é um motivo não só de esperança, mas também de orgulho para o povo de Israel, dado que eles estão debaixo do jugo romano, num contexto de ausência de liberdade no sentido mais geral, mas o templo ainda é algo que mantém a perspectiva de que Deus cuida do seu povo. Então, é inadmissível para eles a ideia do templo ser destruído. Afinal de contas, Deus teria que estar cuidando deles, teria que estar cuidando continuamente deles, e não permitiria que o templo fosse destruído, a não ser por ocasião da sua vinda, final da história do mundo. E por isso, quando eles saem de lá, eles não discutem com Jesus, eles veem que a frase de Jesus tem uma certa gravidade,
mas não comentam isso no meio da população, no meio da multidão no templo. Quando eles estão no Monte das Oliveiras e aí estão sozinhos, então os discípulos chegam em particular para ele e fazem a pergunta: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Portanto, três coisas na pergunta. Quando vão acontecer as coisas que Jesus falou? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E eles já conectam a resposta esperada. Qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Porque a destruição já é o fim da história. O que vai acontecer antes para que a gente saiba que está chegando? Essa é a pergunta dos discípulos, conectando a ideia da destruição do templo com a ideia da destruição final. Dentro desse contexto é que Jesus começa a resposta, e ele começa a resposta com essa expressão: cuidado, tomem cuidado, prestem atenção, ninguém vos engane. E aí vem a sequência do verso 5 em diante. Vamos lá. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregaram para serem perseguidos. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ok, até aí a gente tem o primeiro bloco. O que é interessante observar nesse primeiro bloco? A pergunta dos discípulos é precisa. O que acontecerá no fim do mundo, como se sucederão essas coisas, ou quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda. São três perguntas que têm o mesmo foco, o mesmo tempo de foco. Jesus começa advertindo de que eles tomassem cuidado com enganos que surgiriam a respeito da sua vinda, a respeito do fim do mundo, a respeito das coisas que eles perguntaram. Quando a gente conecta isso aqui com a frase de Jesus, Jesus não está falando da destruição final, Jesus está falando da destruição de Jerusalém no ano 70, pela invasão romana, e o fim da liberdade no sentido mais pleno do povo judeu. E, consequentemente, a decadência geral daquilo que era a ideia de uma nação judaica próspera e pujante, coordenada por Deus para terminar o trabalho prometido lá atrás ao povo de Israel. Isso tudo estava por terminar e faltava pouco tempo para isso. Nós temos que lembrar que Jesus está aqui por volta do ano, desculpa, por volta do ano 31, e o tempo para essa questão está ali no ano 70, ou seja, 40 anos mais tarde. Não é muito tempo assim, e vários dos discípulos teriam potencial para estar vivos por ocasião da destruição de Jerusalém. Portanto, a afirmação de Jesus é uma afirmação grave, por isso o desvio de foco na hora que os discípulos escutam a frase. Quando Jesus começa a delimitar a resposta, ele mistura questões que estão ligadas à destruição de Jerusalém com questões que estão ligadas à vinda dele. Porque a pergunta dos discípulos foi sobre a vinda dele, mas o que ele estava falando não tinha nada a ver com a vinda. Mas ele percebe que os discípulos não estão prontos para assimilar o golpe de uma destruição daquilo que para eles é mais caro na religiosidade, o templo e a cidade de Jerusalém. Então Jesus começa com algo mais neutro: acautelai-vos que ninguém vos engane. Por que isso é interessante quando a gente pensa na destruição de Jerusalém? E depois eu volto para falar um pouquinho do final do mundo. Quando a gente olha para a destruição de Jerusalém, ela está dentro de um determinado contexto. A destruição acontece em dois estágios. Há um primeiro cerco feito à cidade de Jerusalém, mas por alguma razão, a princípio não sabida por quem está dentro da cidade, esse cerco se desfaz e vai embora, como se tivessem desistido da batalha, desistido de invadir a cidade. Quando a gente observa
A segunda vez que esse cerco se forma, e aí sim vai acontecer a destruição de Jerusalém, é um cerco que acontece e ele se alonga no tempo. E mais do que acontecer um cerco da cidade, ele acontece dentro de um período de festas, em que a cidade está abarrotada de gente. Algo muito semelhante ao que está acontecendo aqui no período da Páscoa, em que Jesus dá esse anúncio. A cidade estava cheia de gente, com muito mais gente do que a capacidade de admissão daquilo que é o potencial de sustento da cidade. O que significa que ser cercado com uma multidão de gente dentro da cidade não é uma coisa agradável, no sentido de que os recursos são escassos, a cidade não acomoda tanta gente e o cerco pegou todo mundo desprevenido, como é o comum de algum cerco de guerra. Dentro dessa ideia, o que começa a ocorrer? Aqueles que estão vivendo o segundo cerco de Jerusalém, e já passaram pelo primeiro que foi desfeito, começam a falar com as pessoas dentro da cidade que aquilo vai passar, que eles não se desesperem, que o cerco não vai continuar, que a cidade não vai ser invadida, Deus não vai permitir que a cidade seja destruída, e todas essas coisas são produção de engano. Mas há um engano mais perigoso do que esse, que acontece durante o segundo cerco, que é o engano que acontece depois do primeiro cerco. Porque como Jesus advertiu que Jerusalém seria destruída, no primeiro cerco, muitas pessoas que estavam dentro da cidade, por ocasião do primeiro cerco, sabiam disso. Sabiam desse aviso de que Jerusalém seria destruída. E, portanto, teriam que tomar uma decisão em relação a esta questão. Lembra, a pergunta dos discípulos é: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mas a frase de Jesus é sobre a destruição de Jerusalém. Portanto, Jesus está entregando para os discípulos sinais importantes a respeito da destruição de Jerusalém, para que eles tomem decisão quando isso aconteça. E a primeira advertência é: cuidado, vão tentar enganar vocês dizendo que não é nada, esse cerco não vai dar certo, Roma não vai conseguir destruir Jerusalém, coisas dessa natureza poderiam acontecer. Na sequência, o texto diz: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando a gente olha para isso, isso não tem nenhuma ligação com o contexto dos discípulos e a sequência do trabalho deles até a destruição de Jerusalém. Portanto, joga isso numa caixinha, porque isso aqui é coisa para o nosso tempo. Está embutido nas perguntas dos discípulos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E aqui temos um sinal duplo outra vez. Guerras e rumores de guerra é o anúncio ou o prenúncio do cerco de Jerusalém. O primeiro cerco é um anúncio de guerra, que não dá êxito, não segue, não logra êxito, ele é desfeito. Portanto, houve um anúncio, um rumor de guerra, mas que não é ainda o fim. E era o aviso para quem estava na cidade de Jerusalém de que a destruição era iminente. E, portanto, eles tinham uma alternativa de fugir quando o cerco se desfez. Isso, atrelado à questão do engano, forma uma situação interessante neste contexto. Quando a gente segue um pouquinho mais, o texto vai dizer: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Esses são sinais gerais e atrelados à vinda de Jesus na sua apresentação mais ampla. Porém, algumas coisas desses sinais estão presentes no contexto da destruição de Jerusalém. Tanto a fome quanto as doenças que, numa cidade abarrotada de gente, no segundo cerco, aconteceram e foram minando as forças de quem estava dentro da cidade, a ponto de situações grotescas, como pais comendo a carne de seus filhos ou roendo os cadarços dos sapatos porque não havia mais comida dentro da cidade, coisas desse tipo começaram a ocorrer dentro da cidade de Jerusalém em função do desespero de fome, do desespero das coisas que aconteceram a partir do segundo cerco. Outra coisa interessante é que há alguns sinais que ocorrem dentro da cidade e ao redor dela, como demonstração de que algo sobrenatural está acompanhando aquilo que está ocorrendo em Jerusalém. Isso também é interessante de observar quando a gente olha mais de perto para os momentos que antecedem a destruição.
Na sequência, o texto diz, mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. E então vos hão de entregar para ser desatormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E isso acontece tanto no período da destruição de Jerusalém, quanto acontece no período da vinda de Cristo. Se a gente observar a história, no período da destruição de Jerusalém e sequência do Império Romano, os cristãos e parte dos judeus começam a ser perseguidos por Roma. E isso é intensificado quando o tempo vai avançando na história do período romano. Ou seja, a destruição de Jerusalém é apenas um dos itens dessas muitas perseguições que passam a ocorrer no contexto de Jerusalém, no contexto do povo judeu e principalmente no contexto do povo cristão. Na sequência, o texto diz, então, nesse tempo, então, muitos serão escandalizados, trair-se a uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Algo que está presente tanto no fim do mundo, quanto entre as pessoas que, vitimadas pelo cerco, no desespero, começam a ter esse tipo de comportamento de trair-se uns aos outros, seja por questões de comida, seja por questões do desespero da guerra, mas o fato é que isso ocorreu dentro da cidade. Além disso, o texto continua pontuando: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E isso também aconteceu por ocasião do cerco de Jerusalém. Alguns profetas bancados, ou alguns falsos profetas bancados pelos sacerdotes e príncipes de Jerusalém, saíam pelas ruas apregoando paz e apregoando esperança no meio do cerco, dizendo que aquilo não duraria para sempre, que Deus interferiria nessa questão e não deixaria a cidade ser destruída. De forma análoga, de forma de contraponto a isso, a gente tem um sujeito que caminhava pelas ruas da cidade, inspirado pelo Espírito de Deus, gritando pelo meio das ruas da cidade que Jerusalém seria destruída e anunciando que o castigo de Deus e que as questões dos pecados cometidos por ele agora encontrariam seu pagamento. E é interessante que esse sujeito foi preso, era um garoto, ele foi preso, foi espancado, e assim que ele era liberto, ele voltava para as ruas e continuava clamando a mesma coisa, advertindo o povo de que a destruição havia chegado. E ele fez isso até o momento da destruição. Outra coisa que também aparece são elementos fora do ambiente comum, elementos sobrenaturais, que aparecem como sinais durante a destruição de Jerusalém. E esses elementos, por exemplo, são você vê no templo à noite uma luz brilhante no meio do templo. Imagina um templo que tinha várias peças de mármore nas suas estruturas e uma luz, uma glória, uma luz de glória brilhando no templo no meio da noite. Isso era algo assustador. Durante alguns momentos do dia, você podia escutar, e à noite também, correntes como se fossem grilhões batendo e arrastando por dentro do templo, e aquilo ecoava por toda a cidade. As nuvens formadas no céu como carros de guerra prontos para a invasão da cidade. Todos esses sinais sobrenaturais aconteceram durante o período do cerco de Jerusalém e eram anúncios ou prenúncios dessa questão da destruição na forma direta. Ou seja, Jerusalém teve uma oportunidade durante todo o período do segundo cerco para se arrepender. Era inevitável a invasão, mas eles poderiam ter se entregado, aberto os portões e se rendido ao cerco. E seriam poupados. A cidade poderia ser invadida, mas não haveria destruição, não haveria guerra, não haveria nada. Mas a arrogância dos falsos profetas e dos sacerdotes bancando essas profecias falsas, enquanto a cidade estava cercada, e ignorando todos os sinais sobrenaturais enviados por Deus, levou a cidade à destruição. E por isso, a expressão que aparece aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ela tanto vale para o que aconteceu no segundo cerco, afinal de contas, vai se estendendo o cerco e não há muita alternativa de saída para aquilo,
mesmo as falsas profecias levantadas começam a cair em descrédito. Mas a essa altura as pessoas já estavam literalmente anestesiadas pelo cerco e pelo desespero. E a maldade passa a ser aquilo que rege o comportamento das pessoas dentro da cidade. E, obviamente, o amor de muitos esfriou. E aí vem a expressão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E isso não diz respeito a Jerusalém, porque, infelizmente, Jerusalém não tem essa oportunidade. A oportunidade que eles teriam seria a entrega, seria a rendição por assumir que a profecia estava certa a respeito da destruição e se entregarem para os invasores de bom grado. Mas não fizeram isso, então o resultado foi a destruição. Mas para o fim dos tempos, essas duas frases em sequência têm um significado especial, porque, literalmente, no caso da segunda vinda de Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí o texto termina dizendo: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E esse é nitidamente um texto para o fim dos tempos, porque ele não tem nenhuma correlação com Jerusalém, pelo menos como um elemento primário, até porque o direcionamento é o mundo inteiro e não Jerusalém. Portanto, esse primeiro bloco traz um mix de sinais em relação à vinda de Cristo e destruição de Jerusalém, que é interessante observar, mas ele ainda é uma visão geral, ou seja, como se fosse o resumão dos sinais. Daqui para frente, a partir do verso 15, Jesus continua essa temática, mas ele vai aprofundando o olhar e vai ampliando alguns detalhes sobre principalmente o fim do mundo e alguns detalhes também embutidos na questão da destruição de Jerusalém. Vamos do verso 15 em diante, ver o que acontece aí. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então, Segura aí um tequinho, então. Todo mundo lembra o que é isso. Daniel capítulo 7 e capítulo 8 tratavam de um poder representado nos dois capítulos por um chifre pequeno que produzia palavras de blasfêmia, atacava o povo de Deus, deitava a verdade por terra, atingiu o príncipe do exército dos céus, tirou dele o contínuo do sacrifício, fez isso e prosperou. E aí vem duas questões importantes sobre esse chifre pequeno. No capítulo 7, a delimitação do tempo de governo dele, 1260 anos ou um tempo, tempos e metade de um tempo. No capítulo 8, a expressão de vitória, a representação da vitória de Cristo se levantando em defesa do seu povo e julgando o seu povo naquilo que o verso 14 do capítulo 8 traz como a purificação do santuário. Em ambos os textos e no capítulo 12, esse chifre pequeno e o que ele faz é comparado ao abominável da desolação ou à desolação enorme que aconteceria a partir da atuação desse chifre pequeno. E por isso, no verso 15, quando conecta os eventos descritos por Daniel com aquilo que está acontecendo na resposta de Jesus para a pergunta dos discípulos, é algo para chamar a nossa atenção. Então, quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Essa questão remete à resposta de Jesus para o futuro. Mas o que a gente vê na sequência traz coisas que são da destruição de Jerusalém de forma muito específica. Então, ao que Daniel estaria se referindo quando falou desse chifre pequeno? Jesus coloca essa representação do chifre pequeno no futuro, o que significa que está para frente dele. O que significa, então, dizer que Daniel também falou a respeito de um abominável de desolação que surgiria no fim da profecia, ou seja, depois dos 4 reinos, depois dos 10 reinos, mais para o final do tempo. Lá em Daniel, capítulo 7, e no capítulo 8, isso está referenciado como o tempo do fim. Portanto, o nosso tempo. O que significa que a partir do verso 15 tem coisas para a gente prestar atenção, mesmo que tenha alguma coisa que esteja atrelada à destruição de Jerusalém. Quando a gente pensa que o templo de Jerusalém era sagrado para os judeus, ter romanos querendo invadir a cidade e, consequentemente, invadir o templo é uma expressão do abominável da desolação, na visão de quem está vivenciando o templo, mesmo que o texto de Daniel coloque isso para o tempo do fim.
Por isso, Jesus se dá a oportunidade de vincular eventos da destruição de Jerusalém a esta frase de Daniel. Porque o texto diz: quem lê entenda, aí segue um texto. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, quando se cumpriu esta abordagem de Jesus para o povo de Israel? Quando o primeiro cerco aconteceu. Quando Roma se aproxima de Jerusalém com a iminência da destruição, isso foi um aviso. Olha, chegou próximo ao lugar santo, chegou próximo a Jerusalém, aquele que pode desonrar o templo. O Império Romano está chegando aqui. E, portanto, isso deveria servir de aviso para que aqueles que estão na Judéia fugissem para os montes. Os que estivessem no telhado não descessem para tirar alguma coisa da casa, quem estivesse no campo não voltasse atrás para buscar suas vestes, e ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá grande aflição, como nunca houve, aí segue o texto. Ou seja, esses elementos de advertência a Jerusalém deveriam ser fortes o suficiente para quando o cerco se desfez, eles saberem, é hora de fugir, porque a destruição está chegando. O sinal foi dado, a representação foi nítida, é hora da gente escapar. E aí, orar para que não acontecesse no inverno é fácil de entender, eles vivem no hemisfério norte, e se a fuga acontece no inverno é no meio da neve, com frio e com as condições de 2000 anos atrás. E não acontecer no sábado, porque muita gente ficaria na dúvida do que fazer. E mais do que isso, ai daquelas que estivessem grávidas, porque a fuga seria ir para um lugar distante para não ser vítima da invasão romana. Portanto, uma situação bastante complexa de você abandonar tudo e literalmente fugir, até que as coisas acalmassem ou talvez nunca mais voltar para casa. E é nesse sentido que a advertência aparece aqui. Porém, a gente sabe que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel é algo que está para o nosso tempo. E, portanto, quando o texto diz: olhem para quando ela estiver no lugar santo, quem lhe entende, e vem, os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, num sentido, obviamente, simbólico, agora no nosso caso, a advertência ela é importante. Quando é que a gente tem essa condição do abominável da desolação, no caso do nosso tempo, estar no lugar santo? Você tem o período anterior, que é o período primário do aviso, que é toda a estrutura do período medieval e a ascensão desse poder, mas há um momento em que a ferida mortal é impingida sobre esse poder. E ele fica latente durante um tempo até que ele volta com mais força e aí sim vai caminhar para a destruição. Assim descrevia Daniel lá no capítulo 7 e no capítulo 8. Então significa que no nosso tempo, o tempo do fim, esse poder voltaria. E voltaria com a mesma força e atacando aquilo que é santo no nosso contexto. Se a gente observar, lá no capítulo 13 de Apocalipse, isso também aparece. E aí, dentro dessa abordagem de Apocalipse, a gente tem uma representação bem específica desse ataque, que é o ataque ao momento de adoração ou ao dia de adoração. E essa condição tem uma implicação. Ou seja, quando isso acontece, é um momento específico de fugir. E por que eu estou pontuando isso? Porque quando a gente lê o texto do Grande Conflito e com atenção vai observando essa mesma história de Israel e as ligações que essa história da destruição de Jerusalém tem com o fim dos tempos, este momento específico do primeiro cerco de Jerusalém, que era o aviso da abominação que chegava a Jerusalém e que destruiria o templo, é o análogo ao aviso para nós do decreto dominical e a iminência da destruição do mundo. E, portanto, os conselhos que aparecem aqui são conselhos análogos aos que são dados no fim do tempo. Quando Ellen White aborda isso no texto do Grande Conflito, ela pontua isso de forma muito clara, de que o anúncio para os que vivem no tempo do fim é o decreto dominical, como foi o anúncio do primeiro cerco para o povo de Jerusalém, que era hora de fugir. No nosso caso,
sair dos grandes centros e ir para cidades menores, e depois, em sequência, quando vier o decreto de morte, sair dos lugares pequenos e ir para o mato mesmo, literalmente, para os lugares ermos da terra, porque a destruição vai chegar. Portanto, é a mesma advertência em dois tempos. Na sequência desse texto, a gente tem o último bloco dessa primeira parte do sermão de Jesus, que começa aí no verso 21 em diante. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É aí. De trás para frente, a primeira coisa interessante desse bloco. Lembram da pergunta dos discípulos? Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, de trás para frente, a partir do verso 30, qual é o sinal da vinda de Cristo? Percebem o que acontece aqui? O sinal da vinda de Cristo é a vinda de Cristo. Portanto, como a pergunta está no singular e é uma pergunta direta, qual é o sinal da tua vinda? A resposta de Cristo é direta: o sinal da minha vinda é a minha vinda. Ou seja, quando a gente vê em vários textos da Bíblia a expressão de que a vinda de Cristo não é conhecida em quanto tempo, ele virá como ladrão de noite, muitos serão pegos de surpresa, e assim outros textos vão referenciando essa coisa de sopetão na vinda de Cristo. Jesus responde a pergunta do mesmo jeito, ou seja, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos se levantarão e verão o Filho do Homem, ou seja, o sinal é ele, o sinal é a vinda. O que significa que tudo que acontece antes é prenúncio ou princípio das dores, para advertir que o tempo está próximo, mas sem referência temporal. O sinal da vinda de Jesus é a vinda de Jesus. Quais são os elementos que nos mostram a proximidade? Então, aqui tivemos algumas pistas. Voltando ao verso 29, a gente sabe que antes da vinda de Jesus, o que deveria ocorrer? O sol se escurecer, as estrelas caírem do céu, as potências do céu serem abaladas, são sinais que deveriam mostrar a proximidade do fim dos tempos. Lembra que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, e quando serão essas coisas? Há referências que nos permitem perceber a proximidade, e aqui estão algumas. Outra coisa que aparece aqui é: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve nem nunca haverá, que é o período de todo o transcurso medieval. E quando termina esse período de agrura, lembra? O chifre pequeno persegue o povo de Deus, faz isso e prospera, promove atrocidades, mata os filhos de Deus. Todas essas questões, elas envolvem um período de tribulação longo de tempo, mas que em algum momento é cortado, é terminado. Quando parece que quase o povo de Deus vai ser exterminado, esse tempo é bloqueado. Se a gente percebe aqui na sequência do texto, logo depois deste tempo de aflição, vem o sol se escurecerá, as estrelas cairão do céu. Se a gente olhar o tempo de domínio do período medieval, nós vamos de 538 a 1798.
Os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas acontecem na transposição desse período. Quando está quase terminando o período de domínio do chifre pequeno, acontece o primeiro dos grandes eventos, que é um terremoto que adverte que esse tempo está por acabar. E depois, na sequência, a gente tem o escurecimento do Sol e a queda das estrelas na transição de 1798 para a segunda profecia de Daniel, que era a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que terminava lá em 44. Ou seja, entre 1798 e 1844, a gente tem uma referência direta de sinal, que é a queda das estrelas, em 1833. Um pouquinho antes de 1798, em 1780, você tem um outro sinal, como referência importante. Ou seja, você vai tendo elementos que vão mostrando, estamos terminando o período de angústia, eles foram abreviados, e vai mudar o percurso da história do povo de Deus. Surge o remanescente, que passa pela igreja de Filadélfia como primeira parte e se estabelece na igreja de Laodiceia como segunda parte. Estamos dentro do tempo do fim. E aí o que ocorre? Dentro do tempo do fim se levantariam falsos cristos, falsos profetas, fariam grandes sinais, prodígios e, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. E isso tem tanto a alusão às diversas situações distintas de modelos religiosos que vão se ampliando no mundo, dentro do cristianismo principalmente, como também tem ligação com o que acontecerá no finzinho da história, com o próprio Satanás se manifestando como Cristo e se apresentando como tal, tentando enganar as pessoas de que Cristo já veio à Terra e ele está presente ali. Inclusive, Satanás usará as mesmas palavras de Jesus para que as pessoas sejam enganadas. Qual é a advertência aqui? Cuidado, porque isso pode enganar até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Tal é o impacto dessa forma de engano no final da história. E aí, uma dessas formas de engano, qual é? O anúncio de que Cristo voltou, só que não da forma como a Bíblia descreve, não nas nuvens do céu e todo olho o verá, mas numa forma parcial, uma hora aparece num lugar, outra hora aparece no outro, desaparece aqui e aparece do outro lado, algo que Satanás pode fazer, mas distinto daquilo que Cristo fará no contexto da onipresença de Deus, quando a segunda vinda ela é manifesta em todos os lugares da Terra de uma vez só. Então, aqui a gente tem algumas advertências importantes para o nosso tempo que começam a se abrir no foco do sermão de Jesus, terminando aí esse primeiro bloco, esse terceiro bloco de advertências, com uma questão importante lá no aviso final. Então diz lá no verso 30, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todas as tribos se levantarão sobre ele, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. E isso encerra esse terceiro bloco. Daí para frente, o que a gente vai ter são as parábolas ligadas a esse mesmo contexto, a esse mesmo tema. Ok? Penso que até aqui está de bom tamanho para o capítulo 24, depois a gente vê a sequência das parábolas, e aí já vamos para os eventos finais da vida de Jesus, morte e crucifixão e ressurreição de Cristo. Por hoje acho que está de bom tamanho esse primeiro pacote. Vamos voltar a alguns desses itens quando estivermos lendo as parábolas, porque esse tema vai voltar algumas vezes em recorrência dentro dessas parábolas que aparecem na sequência. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de viver num tempo peculiar da história, o tempo do fim, e em relação ao tempo do fim, na última parte dele. Dá, Senhor, que conscientes desse tempo, também tenhamos a consciência de nossa missão e da necessidade de preparo para que possamos estar de pé no dia da tua vinda. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Cristo, e é por ele que oramos. Amém.